pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Fernando Nobili, psicólogo, psicoterapeuta, terapeuta integral, Master Training em Desenvolvimento. Enfim, tenho várias formações aí que me favorecem, que me possibilitam atuar de forma melhor na questão das terapias e trabalhar aí com o desenvolvimento do ser humano. E nós estamos fazendo aqui uma série de vídeos, esse é o segundo da série, que nós estamos falando de terapia. Se você não assistiu o vídeo um e está enxergando esse aqui, de repente o YouTube te entregou esse daqui agora, eu te peço, vá assistir o vídeo um primeiro, que ali eu dou uma rápida introdução à questão das terapias e depois você volta aqui para esse vídeo. Bom, nesse vídeo aqui eu quero começar a introduzir você na questão da terapia. Bom, e a primeira coisa que eu queria dizer para você é a definição de terapia, né? Então fala-se muito em terapia, mas o que de verdade é a terapia? Bom, do grego, terapia significa terapeia, né? Então, do grego, terapeia, que significa curar, orientar. Fernando, curar? Como assim? Nós entendemos que se você procura terapia, você está, vamos assim dizer, com um problema, com alguma coisa que você precisa solucionar. Quando você procura um médico, né, quando você vai ao médico, seja ele qual especialidade for, você está apresentando um problema, né, uma patologia que a gente fala, e uma vez diagnosticada essa patologia, o médico vai tratar. Existe cura em medicina? Existe a, vamos assim dizer, a não manifestação mais dos sintomas. E aquele órgão, vamos assim dizer, que estava irregular, passa a funcionar regularmente, ou passa a funcionar de forma regular, tá? Então, cura é uma palavra assim muito complicada, mas se cura é trazer de volta ao funcionamento tido normal, né? Que a gente precisaria discutir o que é esse normal. Se cura é trazer de volta ao bom funcionamento, então teremos cura nesse caso. Então, o processo terapêutico é mais ou menos a mesma coisa. Então, o que é curar em terapia? Curar significa fazer com que o indivíduo passe a agir novamente da forma considerada normal. Orientar, ou seja, a pessoa está num processo terapêutico tecnicamente desorientada. Ela precisa de uma orientação. Então, o terapeuta é aquele que vai possibilitar a cura, o terapeuta é aquele que vai possibilitar vamos assim dizer, eu entrar de novo no caminho reto. Quando a gente fala em desorientado, e a gente falou lá no primeiro vídeo da subjetividade da psicologia ou do ser humano, nós precisamos entender que desajustado em relação a quê? Quando nós falamos que uma pessoa está doente, psicologicamente falando, mentalmente falando, é, nós precisamos, porque assim, o ser humano, ele vive num mundo dual, de dualidades. Então, aqui nesse mundo nós temos o certo e o errado, o bem e o mal, a luz, as trevas, enfim. Nós sempre vamos ter o oposto de alguma coisa. E como é que eu conheço o oposto de alguma coisa? Quando eu coloco essas coisas em comparação. Então, doença no ser humano, no caso aqui a gente está falando da questão mais terapêutica, né? Então, doença é sempre em relação a alguma coisa. Então, a doença psíquica, aquilo que a gente chama de, eu estou com problemas psíquicos. Mas por que você sabe que você está com problema psíquico? Porque provavelmente você está se comparando com alguma coisa. Então, através da comparação é que nós vamos criar a definição, né, o conceito de que uma pessoa está ou não com determinados problemas. Então,
somente a partir da comparação é que nós tendemos a isso. E aí nós chegamos a um conceito que a doença, muitas vezes, ou o desequilíbrio mental, o desequilíbrio psicológico, o problema psicológico que a pessoa está enfrentando, ele é um problema, muitas vezes, cultural. Na verdade, ele é cultural. Porque se a cultura disser que isso está certo, você está ajustado. Se a cultura disser que isso está errado, você está desajustado. Olha como é que é complicado essa questão do processo terapêutico. O terapeuta, por ser aquele que vai curar, por ser aquele que vai orientar, ele tem que ter claro para ele que aquilo que a pessoa está apresentando para ele é, vamos assim dizer, entre aspas, errado para quem? Para ele, indivíduo, ou para uma cultura que dita para ele o que é certo e o que é errado? Você está me compreendendo? Você está percebendo que a doença, o desajuste, né, o problema psíquico, ele muitas vezes ele está em função de comparação com aquilo que o meio em que ele está inserido dita. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Ahn, falar sozinho, né? Você já se pegou alguma vez falando sozinho? Falar sozinho. Se você estiver individualmente, né? Se você estiver sozinho dentro de um ambiente, isso pode ser considerado para você normal, porque você está conversando com você mesmo, concorda? Agora, imagine você fazendo isso no meio de uma rua movimentada de pessoas. Você já deve ter passado em centros urbanos, né, em centros das cidades, e de repente ter se deparado com alguma pessoa conversando sozinha. E tem pessoas que até fazem gestos, apontam o dedo, coisa parecida. Quando você passou perto dessa pessoa, você muito provavelmente deve ter pensado: essa pessoa é doida, essa pessoa não está batendo bem da cabeça. Né? Por quê? Porque ela está conversando sozinha no meio dos outros. E você não vê com quem ela está conversando. Aí eu pergunto, essa pessoa realmente é louca? Essa pessoa realmente está desajustada? Sim ou não? E aí, em psicologia, tudo a gente diz depende. Porque ela pode estar apenas conversando sozinha, porque é uma prática que ela tem. Mas também eu posso pensar que ela está desajustada, que ela está desequilibrada, que ela está mentalmente doente, né? Porque ela está conversando com seres que não existem. Agora, você pode ir para determinadas culturas ou para determinadas filosofias de crenças, por exemplo, em espíritos, né? Eh, existem, por exemplo, você pega dentro do espiritismo, e você pega dentro de outras ciências que falam que existe o mundo espiritual, que existe os espíritos, e de repente essa pessoa está conversando com o espírito. Ela consegue ver o espírito. Portanto, ela está conversando com ele. Se você é uma pessoa que não acredita nisso, você está num meio que não acredita nisso, provavelmente você vai olhar para essa pessoa e vai dizer que ela está desajustada, que ela está doida, né? Que ela está louca, entre aspas. Mas se você estiver dentro de um grupo, né? Se você for da crença de que existem espíritos e de que os espíritos estão aí ao nosso redor e algumas pessoas conseguem ver e até conversar com eles. Se você tiver essa crença e se deparar com uma pessoa aparentemente conversando com o espírito, você vai dizer que ela está doente? Você vai dizer que ela está louca? Não. Você vai aceitar aquilo como normal. É normal. Então, você está me entendendo que o desajuste, a doença psíquica, é muito em função da cultura. É muito em função daquilo que o meio em que a pessoa está inserido acredita ou não. Então, por exemplo, há uma grande diferença entre o que a ciência conhece e afirma
e entre aquilo que, por exemplo, as religiões afirmam. Muitas vezes aquilo que para as religiões é perfeitamente natural, para algumas ciências, ou para a ciência, aquilo não é normal. Aquilo é doentio, porque aquilo não existe, né? Então, o certo ou o errado tem muito a ver ou está em função do meio em que eu estou inserido, da cultura em que eu estou inserido, tá? Então, o terapeuta, por ser aquele que vai curar, por ser aquele que vai orientar, a gente precisa entender que esse curar é a cura para ajustar. Então, cura em terapia é ajuste. Que ajuste é esse? Ajustar aquela pessoa ao meio em que ela está. Porque da forma como ela está agindo, da forma como ela está se comportando naquele meio, não é aceitável. Então, curar aqui, entendam como ajustar a pessoa. Orientar aqui é realmente ajustar a pessoa ao meio em que ela está. Ah, Fernando, mas a pessoa tem que se ajustar ao meio, mas e se o meio que ela está inserida é ele que é o problema e não ela? Ela está correta, ela está certa, mas o meio não. Então, de qualquer forma, eu tenho que orientar, eu tenho que ajustar. Eu tenho que ajustar a pessoa a se comportar ou a respeitar o meio em que ela está. O meio pode estar totalmente errado. O meio pode estar totalmente equivocado. Mas se a pessoa continuar batendo de frente com o meio, ela vai naturalmente se desajustar, ela vai naturalmente adoecer psiquicamente, tá? Então, cura e orientação é mão dupla. É eu preparar a pessoa, é eu ajudar a pessoa a estar de acordo com aquilo que o meio apresenta, é estar de acordo com aquilo que a situação onde ela está vivendo precisa ser ajustado. Então, o ajuste aqui é ela aceitar que o meio em que ela está doente, então ela precisa encontrar mecanismos de comportamento para viver harmonicamente nesse meio, ou realmente eu preciso devolver a ela as formas corretas de viver nesse meio. Bem, vamos parar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, não ficar muito cansativo. Mais uma vez eu te peço, se você gostou, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo, fala para os seus amigos aí, para as pessoas que você conhece. Se você acha que esse assunto é importante, se você achar que esse assunto vai valer a pena para pessoas que você conhece, amigos que você conhece, compartilha. Porque quanto mais gente compartilhar esse vídeo, mais o YouTube entende que esse vídeo tem relevância, né? Aqui o vídeo não não posso assim, profissionalíssimo, né? Você não tem uma perfeita imagem. Quando o canal crescer, quando o canal ficar melhor, a gente pode investir mais em equipamentos. Tive um professor uma vez que dizia assim para mim, nessa área de mídias, olha, você está nesse curso online pelo conteúdo, né? Porque se você quisesse efeitos especiais, se você queria um áudio impecável, não sei o que, papapá, você ia para grandes produções. Infelizmente, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu não tenho assim tantos recursos de programas de computação, não tenho aí tantos recursos de câmera, de áudio, mas o que eu quero aqui é levar para você esse conteúdo, o que eu quero aqui é levar essa informação que pode ser muito útil, se não para você, para pessoas com quem você vai compartilhar, tá? Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Logo, logo deve sair o terceiro vídeo dessa série Terapias e fica aí no aguardo. Clica aí no sininho, né? Porque assim que eu publicar, você vai ser notificado que saiu o terceiro vídeo, ou o quarto vídeo, ou o quinto. Eu não sei quantos vídeos vão dar essa série, tá bom? Forte abraço para você, beijo no seu coração, até o próximo vídeo.